Olá, eu sou Luciana Martins Maia. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo da Semana de Inclusão Escolar. Hoje eu vou falar sobre as relações entre a escola e as famílias de crianças portadoras de necessidades educativas especiais. Bom, primeiro, em relação entre o mediador e a família, o mediador, ele, por acompanhar de perto o desenrolar da escolarização daquela criança, ele deve dar uma atenção especial à forma como ele vai passar para os pais os fatos mais importantes ocorridos na sala de aula e no ambiente escolar. Não só o mediador, mas também a professora e a escola tem que prestar atenção no que ela vai dizer para os pais. A professora ou a mediadora, ela deve compartilhar essas informações, mas não deve perder de vista que o objetivo principal do trabalho delas é verificar quais foram as situações mais favoráveis de estimulação para aquela criança e possibilitar essa generalização no ambiente doméstico. Ou seja, o que a criança fez na escola que precisa ser observado em casa e que pode ser replicado em casa, que os pais podem fazer em casa também, que ela tem condição de fazer em casa. Então, as estratégias de estimulação e de intervenção pedagógicas que não forem bem sucedidas, ou seja, o que não deu certo, que tentou se fazer com a criança, mas não deu certo, elas devem orientar futuras tentativas, futuras intervenções, mas somente servir para isso. Elas não devem ser vistas como fracassos da criança, coisas que a criança não conseguiu. Devem ser pensadas assim, bom, do que ela não conseguiu fazer, mas do que eu posso fazer para ela melhorar, a partir de que ponto que ela vai poder, a gente pode trabalhar para ela avançar. Então, a escola, ela precisa estar sempre atenta, e o mediador também, e manter uma conduta ética com relação às informações que vão ser passadas para a família. Em nenhum momento o mediador ou a escola pode deixar de ser ético, pode falar sobre outra pessoa, pode falar mal de um trabalho de um colega. Jamais ele pode fazer isso. Então, ele tem que manter uma conduta ética nessa relação com a família. Então, as impressões pessoais, as sugestões do tratamento, por exemplo, elas devem ser discutidas com toda a equipe, tanto com a escola, quanto o mediador, quanto os professores, quanto a família, quanto os outros terapeutas que podem trabalhar com a criança, outros especialistas. Então, somente as informações que forem pertinentes ao desenvolvimento da criança e que estiverem de acordo com a escola, com os terapeutas, ou seja, com quem está com a criança, quem assiste a criança, é que devem ser repassadas. Porque senão um fala uma coisa, o outro diz outra coisa, uma informação não pode não ser verdadeira, então a gente tem que falar a mesma língua com todo mundo. Então, mesmo sendo boa a relação entre o mediador e a família, mesmo que a família tenha um contato direto com o mediador, não se deve ampliar os momentos e ambientes em que o mediador vai trabalhar. Então, ou seja, o mediador foi contratado para trabalhar na escola, o ambiente de trabalho dele é na escola. A família contratou alguém para atuar em casa com a criança. Então, ela tem que separar esse horário e esse horário ser um horário de trabalho. Por quê? Porque o objetivo é trabalhar uma situação de interação e de aprendizagem, né? Em tempo real. A pessoa está ali trabalhando exclusivamente com aquela criança. E aí, quando ele pega e aproveita o tempo livre da criança, às vezes o momento que a criança está em casa, o momento que a criança está no parque, e aproveitar esse tempo livre para fazer trabalhos pedagógicos pode confundir a criança e aí prejudicar a atuação tanto desse profissional, né, e do entendimento da criança quando ela voltar para o ambiente escolar. A criança fica perdida, não sabe onde que ela está realmente trabalhando. Então, outra questão é a relação da família com a escola propriamente dita. Então, a inserção do mediador no ambiente escolar, de uma outra pessoa no ambiente escolar, ele tem, entre os objetivos dessa inserção dessa pessoa, é facilitar a aprendizagem do conteúdo pedagógico. Então, é fazer com que a relação entre o que a professora está ensinando e o aluno, ela seja mais fácil de entender, da criança ter um entendimento mais fácil. Então, a família, que é a principal interessada no pleno desenvolvimento daquela criança, deseja que ela consiga aprender. E pode, em alguns momentos, questionar determinados objetivos pedagógicos estabelecidos pela escola, né, pela equipe. Só que a gente precisa ter cautela nessas situações. Por quê? Porque a equipe pedagógica da escola, ela deve possuir conhecimento específico necessário para identificar quais são os objetivos adequados a cada ano escolar e para cada criança. Então, essa parceria é necessária. É importante que os pais questionem o que está sendo feito? Sim, é importante. Mas a escola precisa estar segura do trabalho que ela deseja desenvolver com aquela criança,
ou o que ela está desenvolvendo, né, o que ela já está desenvolvendo. Para quê? Para conseguir orientar as famílias de que nem sempre o que as famílias querem é o mais adequado naquele momento. Então não é fazer o que a família está querendo. Às vezes tudo bem o que a família está querendo, a escola pode até ajustar. Mas em outros momentos, a escola vai ter que dizer para a família que, olha, peraí, não é bem assim não. Porque ele se encontra nesse estágio, e aí nem sempre o que a família está querendo é o possível naquele momento. Então a escola tem que estar bem segura e orientar e explicar para a família como é que está sendo o trabalho com aquela criança. Então, se são as famílias os que conhecem seus filhos no dia a dia, os especialistas ou a equipe escolar, né, que são da área pedagógica e estão na escola, eles devem ser respeitados no seu papel de educadores. Então, cada um fazendo a sua parte. Tudo bem, a família conhece a criança, ela pode orientar no sentido de dizer como a criança é, de explicar algumas situações, de passar algumas informações importantes com relação àquela criança. Mas a escola ela tem que ser respeitada no seu papel pedagógico de saber o que deve ser feito com aquela criança. Então essa troca, envolvendo também a equipe terapêutica, quando houver, né, essa equipe de apoio, vai favorecer a adaptação necessária e o desenvolvimento da criança, o melhor desenvolvimento possível da criança. Um outro ponto que precisa ser discutido é quanto à frequência do mediador na escola. Nem sempre essa lógica do quanto mais melhor funciona para todas as crianças. Então a gente precisa considerar o momento que a criança está, né? O momento que a criança está, a dificuldade que ela tem, o estágio de desenvolvimento dela. Várias coisas precisam ser consideradas e cada caso é um caso. Tem crianças que têm mais autonomia, que já conseguem realizar coisas sozinhas, tem outras que não, que precisam de uma pessoa o tempo todo do lado. Então, precisa ser visto também o tipo de aula que vai ser proposto a cada dia. De repente, a criança precisa de uma intervenção em algumas aulas específicas, em alguns conteúdos específicos, e não em todo o tempo. Outras vezes, ela precisa de todo o tempo. Então, tudo precisa ser avaliado. Então, esse é um ponto que precisa ser definido com a escola, com a família, em função de cada aluno. Então, cada aluno é único. Não é porque um aluno tem mediação todos os dias que o outro aluno vai precisar ter mediação todos os dias. Então, cada caso é um caso. Ou seja, é fundamental que exista uma parceria entre a escola, a família, quem faz a mediação da criança, né, quem atua com essa criança, e quando houver um outro profissional, às vezes a questão das terapias, dos profissionais especializados, tem que haver uma parceria entre todos esses profissionais, com todo mundo que trabalha com a criança. Porque tudo deve ser voltado na busca do melhor trabalho possível, do maior envolvimento da criança, dessa criança ser incluída, né, com os outros alunos da turma e com os demais membros da equipe escolar. Então, por hoje vamos ficando por aqui. Amanhã teremos o terceiro vídeo dessa semana de inclusão escolar. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, volta lá e assiste, porque nesse primeiro vídeo eu falei sobre o que é educação inclusiva e o que é mediação escolar, e também falei sobre a função e a atuação dos mediadores nas escolas. No próximo vídeo, né, amanhã, no vídeo 3, eu vou explicar sobre o que é um currículo adaptado. No vídeo 4, eu vou tratar do assunto alfabetização e inclusão. E por fim, no vídeo 5, para finalizar nossa semana, eu vou falar da avaliação na perspectiva da inclusão. Então, aproveita essa oportunidade, não perde nenhum vídeo, se inscreve no nosso canal para receber dicas, sempre, né, dicas e conteúdos importantes em primeira mão, e também compartilha essa semana de inclusão escolar com outros educadores e pais que possam ter interesse nesse assunto. Mas não demora não, tá? Porque esses vídeos vão ficar no ar por pouco tempo. Então vamos fazer uma corrente de informação e transformar para melhor a educação nesse país. IDC Pro, transformando nossos sonhos de educação em realidade. Beijo no coração e até o próximo vídeo.